Bom, todos estão vendo a tela compartilhada? Sim. Ok. Então, nós vamos falar sobre Rotary e cidadania. Essa palestra sobre Rotary e cidadania, nós temos apresentado em algumas reuniões de Rotary Clube Satélite, em alguns clubes novos que nós estamos fundando, para pessoas da sociedade, de uma maneira geral, mostrando a importância para nós exercermos a nossa cidadania, de nós participarmos de entidades que prestam serviços à comunidade. Então, para isso é importante a gente ver o que é cidadania, o que é ética, quais são os dilemas da sociedade moderna, quais são as bases de sustentação da nossa cultura, as mudanças. A mudança começa no indivíduo, por isso que nós temos que trabalhar essa mudança de cultura no indivíduo, e aí entra o Rotary, entra a visão do Rotary e a ética do Rotary. Bom, a primeira questão, que é a definição de cidadania, é muito comum a gente ouvir falar, as pessoas dizerem que querem morar num outro lugar para ter a cidadania daquele país, ter a cidadania americana, ou ter cidadania italiana, ter cidadania espanhola. Por quê? As pessoas querem ter direitos naquele lugar onde elas almejam viver, que elas acham que teriam mais direitos. Mas esquecem que cidadania pressupõe direitos e deveres. Cidadania pressupõe tomar parte da vida em sociedade com participação nos problemas comunitários. Ou seja, para ser cidadão de um determinado país, é necessário que se envolva ativamente nos problemas comunitários, observando direitos e observando deveres também. As pessoas, quando pensam em cidadania, pensam apenas em direitos e esquecem que cidadania pressupõe também um conjunto de deveres. O jurista Dalmo de Abreu Dalari diz que a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do mundo. Portanto, é importante, para exercer a cidadania, ter uma participação ativa da vida e do governo, do povo, da comunidade onde nós vivemos. Ou seja, cidadania é colocar o bem comum em primeiro lugar, é a concretização de direitos humanos, é almejar uma sociedade mais justa e solidária. E isso aí coincide com o conceito de ética. Para ter cidadania é necessário se atuar com ética, porque ética é a escolha pelo bem comum. É um conjunto de princípios e valores ideais da conduta humana. Então, para pensar e agir com ética, é importante que a gente esteja com um nível de consciência mais elevado, acima dos códigos de conduta, porque a ética, na realidade, é tudo aquilo que nós fazemos sem querer receber nada em troca, ou aquilo que nós fazemos porque acreditamos que é para o bem comum, não é porque uma lei manda. Por exemplo, se eu dirijo e uso o cinto de segurança porque eu tenho o objetivo de preservar a vida, eu estou agindo com ética. Agora, se eu uso o cinto de segurança simplesmente para obedecer um Código Nacional de Trânsito, eu estou agindo no âmbito da conduta, da moral. O dia que eu tiver certeza absoluta de que não tem ninguém vigiando, porque eu uso o cinto de segurança para evitar multa, porque é previsto no Código de Trânsito que há uma multa,
O dia que eu tiver certeza que não existe ninguém vigiando, eu não vou usar cinto de segurança. Agora, se o objetivo for preservar a vida, aí eu vou usar, independente de alguém estar vigiando. Então, a ética realmente é aquilo que a gente faz, independente de alguém estar vigiando a gente e de alguém estar mandando a gente fazer. A ética, ela inspira os códigos, portanto, ela está acima dos códigos. O professor Lélio Lauretti, que é um professor renomado na área de conselhos de administração de grandes empresas, ele define a ética como uma virtude. E ele define que o ser humano tem 3 níveis de consciência. Tem uma consciência, um nível de consciência básico, que ele chama de primeiro nível de consciência, que é o nível dos instintos, é o nível da natureza, é o nível primário, onde está nesse nível de consciência do instinto o instinto de sobrevivência do indivíduo, por exemplo, é o nível em que o ser humano só pensa nele próprio, é o nível do egoísmo, do estrelismo, é um estilo de vida pautado pela rotina, sem muita inovação, sem pensar nos outros. Num segundo nível de consciência, que é o nível de consciência da moral, Governador, seu microfone desligou. Melhorou Isso, agora? Voltou. Isso, voltou sim. Eu não estou conseguindo ver nada. Pois é, desligou sem eu perceber que tinha desligado. Que coisa, mas foi hein? agora no finalzinho. Foi agora no finalzinho, governador. Foi agora no finalzinho. Tá, só a gente não está conseguindo ver o slide. Sumiu. Ah, o slide sumiu? Sumiu. O slide não está aparecendo agora. Tá, espera aí. Bom, estão conseguindo ver agora? Sim. Como eu estava explicando, o segundo nível de consciência do ser humano é o nível do não eu nas relações, o estilo de vida é o sucesso, é a pessoa que quer ser ídolo, que quer ser admirado, apresenta um nível de pensamento sistêmico e no campo do conhecimento é a erudição, é aquele cara que fala bonito, que quer falar bonito, que quer aparecer para todo mundo como um cara que é um ídolo. No terceiro nível de consciência, em que impera a ética, que já está no nível da virtude, no campo do conhecimento é a expressão da sabedoria. E aí a gente vê muita gente que, às vezes, não tem um nível de instrução alto, mas tem sabedoria. Você olha assim e fala, poxa, mas que pessoa sábia. Às vezes uma pessoa que tem um nível de educação ou de erudição elementar, mas que tem sabedoria. O pensamento é um pensamento complexo, e o estilo de vida é a felicidade. É aquela pessoa que busca encontrar a felicidade nas coisas, independente do sucesso, independente de ser um ídolo, independente das bens materiais que ele acumula, ele é feliz. Ele é feliz, ele tem um estilo de vida que ele busca a felicidade. Ou seja, são pessoas que privilegiam mais o ser do que o ter. E nas relações, é um ser humano que se preocupa com os outros. Ele se coloca no lugar do outro. Por isso que a gente coloca aí o outro eu. É o eu
com o outro, ou seja, para algo ser bom, é importante que seja bom para mim, mas que seja bom para os outros também. E aí a nossa prova quádrupla, ela encaixa direitinho nesse eu com o outro aí, porque o que nós buscamos fazer é buscar o bem comum. Bom, esse gráfico aqui mostra que a ética, ela se sobrepõe à moral e se sobrepõe ao próprio sistema legal. Ela é mais ampla do que a moral e o sistema legal. Bom, para a gente entender um pouco a questão da cidadania, a gente tem que entender os dilemas que a sociedade moderna apresenta hoje. Nós vivemos, nos tempos modernos, a era de maior progresso material que o ser humano já enfrentou. Desde o que o homem saiu das cavernas há 12 mil anos atrás, que nos últimos 100 anos foi o período de maior progresso material da história da humanidade, em vários campos, Aqui está uma notícia de jornal de 1904, um jornal lá de Manaus, que tem a manchete do jornal ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha entre 2 anos. Essa notícia de jornal, ela mostra para nós como a vida do ser humano, nos últimos 116 anos, sofreu uma verdadeira revolução. Nós tivemos uma verdadeira revolução na medicina. É claro que nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus agora, e isso até serve de lição para a gente, porque o ser humano desenvolveu muito, o ser humano conseguiu controlar a tuberculose, conseguiu controlar, praticamente erradicar a poliomielite, mas agora vem esse vírus maluco aí, que está deixando todo mundo isolado e aflito, porque não existe uma vacina, porque não existe um remédio cientificamente comprovado, e aí mostra a impotência do ser humano diante disso. Mas do ponto de vista tecnológico, a sociedade moderna, ela evoluiu muito nos últimos 100 anos. Ela, apesar desse maior progresso material, ela é uma sociedade que ela é muito cruel. Ela é talvez mais cruel do que as outras civilizações. Ela é tão hipócrita, ou mais hipócrita, do que qualquer uma outra. Por quê? Porque os interesses pessoais estão acima de tudo. As pessoas, elas dão mais importância à etiqueta do que à moral. Agora, essa questão, por exemplo, dos interesses pessoais acima de tudo, nós estamos vivendo aqui um exemplo disso. Eu recebi um recurso aqui da Fundação Rotária para comprar equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que estão cuidando dos contaminados com o vírus, com o coronavírus. Eu fiz um orçamento há 3 semanas atrás, quando eu pedi o dinheiro, e uma máscara N95 que custava R$13 está custando agora R$25. Um capote que custava R$14 está sendo vendido agora por R$39. Ou seja, tem uma turma que está explorando a agonia dos outros, explorando o medo da sociedade em relação a essa pandemia e colocando os interesses pessoais acima dos interesses dos outros. É uma sociedade que ela tolera a mentira, e a mentira, de certa forma, até faz parte do estilo de vida, né? A gente vê aí
até uns tempos atrás, tinha uma propaganda na televisão da lei do Gerson, né? Levar vantagem em tudo e tal, passar os outros para trás. A fabricação de armas, bebidas, cigarros e vários produtos nocivos, ela é aceita por objetivos econômicos e não sociais. Ela é uma sociedade materialista, é a mais materialista de todas as culturas, porque o ter tem predominância sobre o ser, e ela é tão ou mais corrupta do que as outras. Basta ler os jornais que a gente vê aí como é que a corrupção anda solta. Aqui tem alguns exemplos de jornal, isso aqui é Folha de São Paulo, de 22 de dezembro de 2014, isso aqui é um jornal do Canadá, Globe and Mail, que tem uma reportagem, eu fui numa viagem ao Canadá a convite do governo canadense, numa missão, e no hotel eu vi esse jornal e resolvi tirar uma foto. Ele fala que um promotor de justiça lá estava investigando caixa 2 de um partido político lá na British Columbia. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, caixa 2 no Canadá. Achei que caixa 2 fosse problema político só do Brasil. Esse jornal aqui, ó, mostra uma reportagem sobre a líder sul-coreana que foi deposta e presa por um caso de corrupção porque recebeu dinheiro da Samsung, recebeu suborno de uma empresa chamada Samsung. Esse aqui é um jornal Globo de dezembro de 2014 que mostra o maior caso de suborno da história, né? Que é o caso da Odebrecht lá com a Braskem. E aí a gente fica pensando por que nós embrenhamos por essa cultura tão desvirtuada. Por que o ser humano cresceu muito tecnologicamente, mas, do ponto de vista de cultura, houve esse desvirtuamento? Como é que estão as bases de sustentação dessa cultura? Como é que está a família, né? Se a gente for analisar a família hoje, nós vamos ver pais com medo de educar os filhos, pais com medo de passar valores para os filhos e temerosos de serem interpretados como autoritários, os pais deixam correr solto, não passam nenhum valor para os filhos e delegam essa atividade à escola. E a escola, por sua vez, também teve uma queda do respeito por parte dos estudantes. Antigamente, quando o professor entrava em sala de aula, os alunos recebiam o professor em pé, ficavam de pé para receber o professor. O aluno que quisesse fazer uma pergunta, ele levantava a mão e o professor passava a palavra para ele. Hoje, nós vemos uma degradação disso aí. Em algumas escolas, a gente ouve falar aí, ouve relatos de casos de aluno agredindo o professor, de aluno armado em sala de aula, coisas desse tipo. As igrejas, é claro que tem exceções, tem igrejas que ainda continuam fiéis aí à doutrina, mas houve uma grande proliferação de igrejas que pregam também o progresso material, chamado Evangelho da Prosperidade, que pregam que que você tem que ser feliz e aqui, que esse negócio de vida eterna não existe, que você tem que participar da igreja, acumulando bens materiais e fazendo contribuições para a igreja e tal. Então, esse tipo de evangelho da prosperidade, ela cresceu muito nos últimos tempos também. E as empresas? Bom, as empresas, elas são formadas por pessoas e, naturalmente, elas têm um envolvimento muito grande por causa desse pensamento de levar vantagem em detrimento dos outros. Então, uma série de casos de corrupção que nós vimos no mundo aí tem empresas envolvidas, empresas que
deslizaram na questão ética, empresas que negligenciaram a questão ética. E agora estão tentando buscar se recuperar disso aí. Bom, então, pelo que eu falei aqui, não é difícil perceber que a questão da falta de ética está na raiz dos grandes problemas que o mundo vive. E aí vem a pergunta, como é que nós vamos enfrentar isso? Bom, para as empresas, tem uma série de vacinas, que é sistema de compliance, sistema de governança corporativa, declaração de princípios éticos, código de conduta e, principalmente, seleção dos colaboradores e parceiros por princípios. Hoje, várias empresas, se você for ser selecionado para trabalhar na empresa, você passa por uma batelada de testes para ver se você é uma pessoa pautada por princípios. Outra questão importante, se você for um fornecedor de uma dessas empresas, ela vai exigir de você também um sistema de compliance, um sistema de princípios, você vai ter que declarar, assinar uma declaração de princípios éticos e tal, para se cercar desse tipo de coisa. E aí a pergunta fica, e nós, indivíduos? E nós, pessoas, CPFs, pessoas físicas, o que nós podemos fazer? Nós podemos escolher instituições para nos juntarmos. Ou seja, quando você vai escolher um amigo, você vai escolher um amigo que tem uma afinidade de pensamento com você, que compartilha o mesmo tipo de princípio que você. E quando você vai escolher uma instituição para se filiar, para se juntar a ela, você tem que se juntar a uma instituição que tenha uma afinidade de princípios com você. E aí entra aquela questão de que a mudança começa no indivíduo e o nosso empenho como indivíduos tem que ser no sentido de que a ética se consagre como base da nossa cultura, ou seja, nós podemos mudar a cultura. O nosso empenho pessoal deve ser no sentido de que a ética se consagre como a base da cultura e nós temos que trabalhar para mudar as bases da nossa cultura e a ética tem que ser um princípio que não pode ter fim, inclusive dentro e fora do Rotary. E aí entra o que é Rotary, quando a gente fala em ter que escolher uma instituição para exercermos a nossa cidadania. O Rotary é a maior e mais respeitável organização não governamental da humanidade, é a maior ONG do mundo. É um clube de profissionais que congrega líderes das comunidades em que vivem ou atuam, fomenta um elevado padrão de ética, ajudando a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo, e os rotarianos prestam serviços voluntários, não remunerados, em favor da sociedade como um todo, em casos específicos. O Rotary é membro permanente das organizações das Nações Unidas. Entidade internacional. Na fundação da ONU, em 48, mais de 40% das pessoas envolvidas eram rotarianos, e a ONU, apesar de ser uma associação de países, ela tem 3 membros que não são países: o Rotary, a Cruz Vermelha e o Vaticano. O companheirismo, o rotariano, ele acredita que pelo companheirismo que procura desenvolver entre as pessoas, contribuirá significativamente para criar novas amizades e muito mais boa vontade entre todos para a solução dos problemas que afligem o mundo. A ética no Rotary é a prova quádrupla, cujo objetivo é desenvolver e manter altos padrões de ética nas relações humanas. Já foi falado aqui, inclusive, já foi lido no início da reunião aí a prova quádrupla. O lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si, e a visão do Rotary é
juntos, vemos pessoas que se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, no mundo e nas suas comunidades. E aí fica um apelo para aqueles que não são rotarianos, quando a gente faz essa palestra, vamos exercer nossa cidadania trabalhando pelo bem comum em prol da comunidade através do Rotary. Eu queria mostrar para vocês aqui que o nosso distrito foi o que mais cresceu na zona 24B. Nós tivemos um crescimento de 148 associados no período de 1º de julho de 2019 a 31 de março de 2020. Eu queria agradecer aqui e cumprimentar o nosso presidente de ouro, Geraldo Magela de Deus, de Carmo do Paranaíba, porque atuou na fundação do satélite de Arapuá. Nós não tivemos, infelizmente, veio aí a pandemia do coronavírus e nós não fomos lá ainda dar a posse aos rotarianos do satélite de Arapuá. Depois eu queria que o companheiro Geraldo Magela comentasse um pouco sobre isso aí. Nós estamos agora desenvolvendo um projeto de subsídio do Fundo de Desastre da Fundação Rotária para fornecimento de equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação de profissionais que prestam assistência direta ou indireta aos pacientes infectados com o Covid-19. Estamos comprando filtro 100% barreira, o sistema fechado de aspiração, que chama TreCare, um filtro trocador de calor chamado HME, máscara N95, óculos de proteção e o capote, que é aquele avental cirúrgico. Esse projeto ele foi feito no dia 25, do dia 24 para o dia 25, quando eu recebi a notícia de que a Fundação Rotária tinha disponibilizado $1 milhão para atender 40 pedidos de $25 mil cada. Eu virei à noite fazendo esse projeto e apresentei o projeto na madrugada do dia 25, o projeto foi aprovado no dia 27, hoje o dinheiro foi creditado na conta, cada Rotary interessado apresentou as necessidades à governadoria até 31/3, nós fizemos uma consulta à Secretaria Estadual de Saúde para aferir quais eram os hospitais de referência, para a gente alocar os recursos naqueles hospitais que realmente vão tratar de pacientes com coronavírus, e pegamos os dados do boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde para fazer, então, a distribuição dos equipamentos. Fizemos a distribuição dos equipamentos. Os pedidos que nós recebemos, eles davam um valor muito maior do que o valor que nós conseguiríamos atender. Para vocês terem uma ideia, nós precisaríamos de mais de 1.800.000 para poder atender todos os pedidos. E aqui, nessa tabela, na parte de cima, tem os quantitativos que foram solicitados e aqui quanto que nós vamos fornecer. Nós já estamos comprando esses equipamentos para disponibilizar. E aqui colocamos todos os pedidos que foram apresentados. Onde tem um S aqui, ó, na planilha, é porque teve caso comprovado do Covid-19. Onde tem um N é porque não teve caso comprovado do Covid-19. Então, isso também, essa informação, se tem caso comprovado ou não, influenciou na distribuição dos recursos. Aqui está o restante da tabela. E outro assunto que eu queria comentar com vocês é a questão do adiamento, cancelamento de eventos. Nós tínhamos aqui um evento previsto agora para o final do mês, final de abril, início de maio, que seria a nossa conferência distrital em Patos de Minas. Eu queria aproveitar até e agradecer aí os companheiros Fernando Paiva e a Cíntia Barbosa, que
que participaram, fizeram parte da comissão organizadora da Conferência Distrital, mas tivemos que fazer o adiamento dessa Conferência Distrital. Com esse adiamento, nós devemos ter um superávit de aproximadamente R$180 mil nesse ano rotário 2019-2020. Esse dinheiro é dos Rotary Clubes, porque os clubes pagaram isso na per capita distrital. Então, nós temos duas propostas de utilização desse recurso. Fazer um projeto de subsídio global, dobrando o recurso pela Fundação Rotária, em favor das vítimas do Covid-19, ou devolver o montante aos clubes na proporção do número de associados em 1º de julho de 2019, o que dá aproximadamente R$80 por rotariano. Eu queria depois ouvir os comentários dos presidentes aí, dos companheiros, sobre essa nossa proposta. Nós estamos, inclusive, para o item 1 aí, já com uma ideia de botar mais 20 mil e conseguir uma doação de uma empresa a Fundação Rotária colocar 200 mil e pegar uma doação de uma empresa de construção civil aqui de 200 mil e fazer um projeto de 600 mil para a gente comprar equipamentos de proteção individual. Eu queria depois ouvir os comentários dos participantes, encerrando aqui a nossa apresentação, dizer que os desafios nos fazem crescer. Em tempo de coronavírus, vamos desenvolver novas habilidades, fazendo reuniões virtuais, como nós estamos fazendo essa aqui, e vamos exercer a nossa cidadania trabalhando pelo bem comum em prol da comunidade, através do Rotary, porém, sem sair de casa. Vamos ficar em casa, vamos procurar evitar contato com pessoas contaminadas para que nós também não nos contaminemos e não passemos a doença para frente, ou seja, seguir as recomendações das autoridades de saúde. A minha apresentação é isso aqui, eu vou desfazer o compartilhamento de tela e voltar, então, a ouvir aí os comentários dos nossos... parar o compartilhamento, acho que é aqui, né? Bom, eu queria ouvir, então, os comentários. Eu vou passar a palavra aí para a nossa presidente de ouro, a Ilse Neri, que está dirigindo a reunião, para que ela conduza, então, a reunião. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Desculpem aí as falhas, mas a plataforma Skype aí, ela andou deixando a gente na mão aí umas 2 vezes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, governador. Excelente palestra. Muito bom para todos nós. Sim, obrigado, governador. Está me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sim. Ah, sim. É porque naquele corte lá, eu saí e não consegui voltar. Aí eu até peguei o telefone do companheiro Paulo Francisco aqui para me falar, porque o governador falou a respeito aí do nosso clube satélite. Só para informar, governador, que eu estou em contato com o presidente Thiago, com o pessoal lá de Arapuá, e está todo mundo só esperando a posse e a fundação do nosso clube, Clube Satélite de Arapuá. Então, se Deus quiser, é uma realidade. Companheiro geral, agora, eu queria fazer uma pergunta, era para nossa presidente, a Ilse, se ela recebeu aí a roda rotária para fazer o marco rotário na cidade de Rio Paranaíba. Recebi sim, governador. Inclusive, até já passei ela para uma pessoa aqui da cidade, né, para já adiantar o projeto para a gente poder dar andamento.
Excelente. Deixa passar esse coronavírus aí que nós vamos aí inaugurar esse Marco Rotário, né? Isso. Eu deixo aqui meu agradecimento pelo presente, muito importante para nós. Voltando ao assunto aí, governador, vou convidar o presidente Thiago amanhã, vou falar com ele. Até convidei para participar dessa palestra hoje. Não sei qual o motivo que eles não estão. Mas ele se dispôs a participar com a gente nas reuniões virtuais. E amanhã eu vou voltar a falar com ele para a gente marcar para o governador entrar e fazer essa palestra aí com a gente, junto com o pessoal de Arapuá. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Geraldo. E é interessante porque tem muita coisa que a gente pode fazer até sem viajar. Você vê o tanto de reunião, eu já participei de mais de 30 reuniões online, reuniões às vezes até mais produtivas do que uma reunião presencial. Então, a gente vai aprendendo a funcionar de uma forma diferente. E a forma diferente, ela tem impacto econômico também, ela tem uma redução aí de custo nisso aí. Eu acho que isso é bom. Governador, parafraseando esse ano Rotário, realmente o Rotary conectou mesmo, né? Tá certo. Então, nós estamos honrando aí o lema rotário do Rotary Conecta o Mundo, né? Nós estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Acho que nós só temos que agradecer a presença do governador nessa reunião hoje, unindo com o nosso clube padrinho, o Clube de Carmo do Paranaíba. Nós agradecemos aí também na pessoa do presidente Geraldo, todos os companheiras aqui presentes, e nós só temos que agradecer, né, companheiros? Com certeza. Com certeza. Foi muito bom, governador. Obrigado pelos Fernando, muito obrigado. Foi ótimo. Eu vou sair agora. Com um telefonema urgente aqui que eu tenho que responder, ok? Tudo bem. Companheiro governador, muito obrigado, viu, pela sua participação. É sempre um prazer. Sou eu que agradeço. Muito obrigado a vocês aí, tá? Obrigado, governador. Um abraço. Obrigado, boa noite. Eu quero agradecer a todos vocês, aos companheiros do Carmo, companheiro Geraldo Magela, muito obrigado, viu? A você e aos nossos companheiros pela participação. Agradecer a todos os nossos companheiros, né, do nosso clube. Infelizmente, nós tivemos problema com a transmissão, mas aos poucos nós vamos achar uma plataforma ou conseguir chegar num ponto onde funcione tudo, tá? Eu agradeço muito a participação de todos. Convido para a próxima reunião, na próxima quarta-feira. É claro, encerrada a reunião.